Olá, tudo bem? Me chamo Roberto Tormin, aqui do Cartório em Gestão. Hoje nós vamos para o episódio 15 e a gente vai tratar sobre competência financeira. Já discutimos alguns pontos, você já tem um detalhamento, já começaram a mapear processo. Agora a gente precisa começar a colocar no papel, pessoal. Então a gente vai tratar um pouco sobre a competência financeira. Eu vou tratar com vocês uma estruturação de um DRE, de um fluxo de caixa, para que vocês comecem a controlar as atividades de vocês. Tá? Nós discutimos dentro da competência financeira uma separação do CPF institucional para o CPF pessoal, a ideia da regra dos dois bolsos. Só que agora também eu quero mostrar para vocês como que funciona um fluxo de caixa, como é que funciona um DRE e como é que vocês podem evoluir com isso, tá bom? Então, eu tenho já uma pergunta que dói. Você sabe quanto o seu cartório lucrou no mês passado? Ou na semana passada? Às vezes vamos pensar que começa a trabalhar mês, mas a ideia é que vocês comecem a ter um nível de controle já semanal ou até diário, já projetando as suas despesas. Mas vamos lá, vamos com calma. Não me responda quanto ele faturou, porque faturou é uma métrica de vaidade, pessoal. Lucro que é a métrica que importa. Então, às vezes, você tem um cartório que fatura muito, só que gasta muito, ele não tem lucro. O que ele está fazendo basicamente é um transacional de dinheiro e não está deixando resultado para o titular. Tá? Muitos titulares olham o saldo da conta no dia 30 e acham que aquilo é lucro. Errado. Aquilo é o que sobrou naquele dia. Se você não considerar o provisionamento de 13º, depreciação de computadores, provisionamento do imposto de renda que vai vencer no próximo mês, você está vivendo uma ilusão financeira. E aí você começa a bola de neve. Ah não, para pagar o imposto de renda, ele vence só no final do mês que vem, eu não vou me provisionar, não vou me preparar, porque vai entrar, vai dar tudo certo. Ok, no próximo mês, se não tiver o mesmo faturamento, e se começar a cair? E aí você já tem um outro problema que você tem que visualizar, tá? Então, hoje, o que eu quero é que a gente saia da conta de padaria e comece a desenvolver uma competência financeira estratégica. Então, a gente vai montar um DRE gerencial e um fluxo de caixa para você começar a compreender indicadores, para que você consiga entender se você está ganhando dinheiro ou só está trocando figurinha. Alguns pontos que preciso deixar claro. A gente vai fazer um DRE com regime de caixa. Contabilmente, sempre tratamos por competência. A exemplo, o imposto de renda pago referente ao mês anterior, assim como tem outras contas, como vale alimentação, vale transporte, você está pagando é referente ao mês. Então, existe uma mistura entre caixa e competência. Competência de quando ela foi dotada e o caixa quando ela foi paga. Como a gente está tendo um controle de uma empresa menor, a gente está controlando algo que você está no dia a dia e está acompanhando, vamos gerencialmente olhar tudo sobre caixa, que vai facilitar que você tenha uma visão disso, tá? Eu, pessoalmente, eu prefiro fazer por competência, mas eu tenho mais habitualidade com o tema, eu já tive com outras empresas, então eu tenho mais facilidade para discutir sobre competência. Mas vocês que estão iniciando agora, usa a ferramenta como regime de caixa, que já vai auxiliar muito, tá bom? Vou retomar essa ferramenta em outros episódios de competência financeira. A ideia é que vocês consigam evoluir as suas habilidades de gestão a cada episódio. Então vamos tratar primeiro sobre margem de contribuição. É o que paga a conta. Nas grandes empresas de excelência existe um conceito sagrado, que margem de contribuição basicamente é quanto sobra de cada venda depois que eu pago os custos variáveis dela. Então no cartório é a mesma lógica, você faz uma autenticação. Então ela vai te custar X, vai custar X para o cliente. Desse X, você vai tirar o repasse do tribunal, o selo, o imposto, o material. O que sobra é margem de contribuição. E esse dinheiro vai pagar aluguel, luz, salário fixo da equipe. Então, mas, Roberto, por que isso importa? Porque tem ato que dá muito trabalho e deixa pouca margem. E tem ato que é rápido e deixa muita margem. Então você precisa saber o quanto, o que é bom para o cartório e o que é osso. Então, se você gasta 80% do seu tempo da equipe num ato que deixa 5% de margem, sua gestão pode ser ineficiente. Então, entenda onde você vai evoluir a estratégia do seu negócio. Claro que, eu tenho um ofício único, eu tenho todas as atividades. Roberto, eu um tabelionato de notas, eu tenho que fazer algumas atividades. Ok, não é problema, mas você precisa compreender
qual é o tamanho da munição que você pode usar em cada ato. E isso vai te ajudar muito quando você começa a estratificar o custo hora-homem, o custo da posição no salão, quanto que custa para você ter um escrevente. Aí a gente vai discutir depois, em fundamentos mais à frente, sobre CAPEX e OPEX. Então, CAPEX seria o que você precisa investir para que aquilo aconteça. O OPEX, quanto que vai custar a recorrência de um funcionário para fazer aquilo. Então, eu vou abrir mais uma posição de reconhecimento de firma. Para um reconhecimento de firma, eu vou precisar de mais uma posição com mais um computador, mais licença de software, eu preciso de mais uma impressora Zebra, eu preciso de outros investimentos, eu preciso de uma webcam, eu preciso um coletor de biometria, tem informações que eu vou precisar para aquilo, de CAPEX. E de OPEX? Não, de OPEX eu vou precisar de mais um funcionário para fazer assim, nesse formato. Então, essas discussões a gente vai evoluir nisso da competência financeira depois. Mas é que vocês precisam, nesse momento, já começar a compreender o que você está gerando de investimento, o que vai te gerar de custo recorrente mês a mês e o que isso vai te gerar faturamento. Tá? Um problema que eu quero apontar é a cegueira dos custos ocultos. O erro clássico de quem assume é misturar custo fixo e custo variável. Se você aumenta o faturamento, o custo variável, selo, repasse, etc., aumenta junto. Isso está dado. Mas aí a gente lembra de novo aquele conceito que a gente estava falando de margem de contribuição. Agora, o custo fixo, aluguel, salário base, ele tende a ficar igual. Então, o seu contador não cobra mais porque você reconheceu mais ou menos firme. Ele tem um valor fixo. Claro que tem bandas, o cartório aumentou, mudou um pouco, ele pode alterar um pouco essas questões, da mesma forma que ele, na hora que vira o ano, ele quer te aumentar o valor do IPCA ou te indexar no salário mínimo, e às vezes o faturamento não acompanha da mesma forma. Então existe um descompasso nisso. Mas mais para frente a gente vai discutir a questão de análise de contratos, etc. Tá? Se o faturamento dobra e seu lucro cai, é o que a gente vê que a sua margem está sendo comida por custos ocultos e ineficiência. Exemplo real, você contrata mais 2 escreventes para atender um aumento de demanda de reconhecimento de firma. Só que o custo desses 2 funcionários é maior do que a margem que esse serviço extra traz. Resultado, você trabalha mais, atende mais gente, mas no final do mês sobra menos dinheiro no caixa do cartório. Isso chama-se efeito tesoura. É um desequilíbrio financeiro que a necessidade de capital de giro cresce mais rápido que o capital de giro próprio. Alberto, mas eu preciso, porque é uma área estratégica, tem que desenvolver. Tudo bem, gente. Você pode fazer isso de forma racional, mas também não se desespere. Eu preciso contratar, eu estou indo para uma nova praça, para um novo endereço, que eu vou ter mais reconhecimento de firma. Mesmo que eu não tenha agora um volume tão grande para 2 funcionários, mas eu já quero provisionar da equipe, porque eu tenho uma curva de aprendizado, eu vou investir nisso, porque eu sei que esse faturamento aqui vai aumentar. Tudo bem, é questão estratégica sua, só que você tem que ter visibilidade antes de tomar alguma decisão. Tá? Esse efeito tesoura, quando a necessidade de capital de giro cresce mais rápido que o capital de giro próprio, a gente chama na contabilidade de método Fleury, tá? Que a gente fala que é o efeito tesoura. Então, pensa que, eu tenho um motor de carro que ele vaza óleo a 2.000 giros. Se eu acelerar mais, ele não vai cortar o vazamento, ele vai aumentar o vazamento. Então, para cartório, eu não quero entrar muito no conceito do efeito tesouro, o modelo Fleury, que é muito específico para a área de contabilidade para empresas maiores. Mas eu preciso que agora você tenha uma visão prática de quanto custa essa nova posição no pátio do cartório e quanto que ela gera de resultado. Então lembre que tem um preço regulado. No cartório, você não vai poder imputar preço. O que você pode fazer é controlar gastos. Então, como o preço é regulado pelo Tribunal de Justiça, pelo Código de Normas, você não tem muito o que alterar em relação a isso. O que você vai conseguir manusear é a otimização do seu capital na serventia. Tá? Mas beleza, Roberto, como é que eu vou compreender isso? Eu sou da área jurídica, não é o meu meio de campo. Como é que eu faço isso? E aí a minha sugestão para vocês é um DRE gerencial simplificado. Então, eu criei uma solução aqui para vocês que eu vou disponibilizar para quem está no grupo de WhatsApp, para facilitar algumas pessoas que estão me pedindo o link.
eu deixei aqui, além ao lado que eu estou falando, tem o QR Code do Instagram, do Cartório em Gestão, e também tem o QR Code do chat do WhatsApp. Então você pode entrar lá tem o link do Google Drive, todas essas ferramentas que eu estou disponibilizando, vocês podem entrar lá, gratuito, podem baixar, baixem o template e comecem a desenvolver as ferramentas de vocês na estrutura de vocês, tá? Bom, aqui inicialmente a gente tem algumas premissas, então eu coloquei uma forma para que você determine as premissas. Então, aqui é para facilitar a visibilidade de vocês. Então, você pode escrever aqui nas outras abas, vai replicar qual que é o cartório, qual que é o CNS, qual que é o nome do titular, qual que é o CPF. Não, Alberto, eu não quero informar. Tudo bem, isso não vai ser impeditivo de você mexer no Excel. Mas isso é para ajudar vocês a desenvolverem o trabalho posteriormente. De forma lúdica, eu fiz isso mensal, eu fiz um mês para você acompanhar. Depois, durante essa série, a gente vai conseguir evoluir esse mesmo template para pensar vários meses, começar a fazer análise horizontal, vertical, outras formas. Mas inicialmente aqui, colocando para vocês colocarem um mês de referência. O percentual dos repasses, vocês conseguem compreender o percentual aproximado. Às vezes, em alguns estados, tem diferença por ato, tem algumas questões por código de normas. Aqui eu utilizei das informações de Pernambuco, para que vocês tenham uma ideia, mas todos os pontos, principalmente todo o Excel que eu fizer, o que eu colocar pintado de verde ou com a fonte azul, você vai poder alterar e o restante vai ser campo calculado. Tá? Então aqui você pode alterar, alterando também a questão dos resultados. Para as provisões, sugiro para vocês que peçam para a contabilidade verificar com vocês para não ter nenhum erro. Mas de toda forma eu coloquei um percentual indicativo aqui para vocês. E as metas seria exatamente o que eu espero da serventia. Então, pensando a receita líquida dividido pela receita bruta, qual que é o percentual que eu quero? Pensando no EBITDA que a gente fala, ou lucro antes dos juros, depreciação e impostos, ou lagida em português também. A gente vê isso em algumas terminologias na área de finanças, EBITDA ou lagida. Então, eu coloquei aqui para que vocês entendam. Então, seria, o que seria esse lagida pela receita bruta? O que é o percentual que eu quero de resultado em cima do faturamento do cartório? E a meta da margem líquida. O que eu quero... Aqui eu vou até melhorar para ficar... Porque a margem líquida ela vem antes dentro do DRE. E a gente vai ver isso aqui logo à frente. Mas aqui eu vou determinar os percentuais que eu quero visualizar no meu resultado. Então aqui a gente vai preencher algumas informações e no final eu criei um esboço de um dashboard para você começar a ter visibilidade do seu negócio. Tá? A parte de CAPEX de investimento eu considerei imobiliário, máquinas impressoras, adequação e eu deixei aqui uma aba de outros. Os mobiliários eu considerei que eu investi R$30.000. Na curva de depreciação eu estou considerando que em 5 anos eu tenho que renovar as minhas cadeiras, as minhas mesas. Então eu considerei aqui 60 meses. Ah não, Roberto, eu acho que é 10 anos. Então você considera 120 meses. Não, Roberto, eu quero substituir a cada 4 anos. Não considero. Então aqui é para você ter uma visibilidade de quanto que seria o provisionamento mensal. Você não vai pagar nada por isso. Só que a ideia de ter uma aplicação em renda fixa, sem risco, e você já saber que você precisa de um colchão de liquidez para esse tipo de movimentação que você faça dentro da serventia. Bom, o demonstrativo de resultado aqui, essa informação está vindo da área de inputs, e aqui a gente vai começar a questão da receita operacional bruta. Então aqui eu considerei os emolumentos, reconhecimento de firma, autenticação, certidão. Ah, Alberto, precisa estratificar tudo isso? Não, você não precisa estratificar tudo isso. Você falou assim, eu quero deixar tudo aqui zerado e eu vou botar aqui 93.000, que foi o exemplo que eu estou usando. Você pode fazer. Essa planilha vai ser de vocês.
Eu estou simplesmente exemplificando para facilitar se vocês quiserem aumentar, dividir pelos serviços ou não, a forma que vocês quiserem. Lembrem-se que o modelo não vai ser o ideal de primeira. Vocês vão evoluindo o modelo. Então, não precisa necessariamente ser o modelo eterno que vocês vão usar. Então, vocês podem, de fato, alterar de acordo com a sua necessidade. Das deduções da receita. E aqui é interessante você visualizar. Os fundos, eles deduzem do faturamento. Então, você tem 0 dívida em relação aos fundos se você tiver 0 faturamento. Mas se você teve R$1 de faturamento, você precisa de um provisionamento. Em finanças, a gente chama isso de dedução. Então, na cabeça, a gente já tira do faturamento a dedução do faturamento. Aqui são alguns pontos em relação a esse. Aqui, de forma mais lúdica, eu não... eu até já coloquei aqui para vocês, o ISS. Esse ISS aqui eu coloquei de 5,5%, depende de cada município. Tem município que é 3%, tem município que é 5%, normalmente é 5%. Só que aí dentro das premissas você define qual que é o percentual dentro do seu município. E uma aba eu deixei outros, que esse outros, ele não vai ser... Os outros números, eles estão aqui sendo um multiplicador do que você informou nas premissas. O outros eu deixei em branco para que você possa digitar o número, justamente, Roberto, eu tenho um e-notariado. O e-notariado aqui eu fiz algumas questões online, eu tenho um custo aqui de notariado que vai deduzir do meu custo. Ou não, Roberto, aqui eu vou deixar zerado e vou jogar como uma despesa variável abaixo. Não tem problema. Isso aqui eu estou dando liberdade para vocês. E aí aqui eu chego na receita líquida. E a receita líquida, basicamente, o que ela é? Seria a receita bruta total menos as deduções. Então, eu já cheguei na receita líquida. E aí vem as despesas. Dentro das despesas operacionais, eu dividi para que vocês tenham visibilidade uma despesa de pessoal e uma despesa administrativa. Então, salários, encargos, aí eu coloquei limpeza, internet para o pessoal, coloquei na área de pessoal. A área administrativa, eu coloquei material de expediente, software, contador, advogado, marketing. Então, eu tive essa separação. Principalmente aqui, para que você tenha uma visão que, às vezes, parte disso, principalmente em ofícios menores, você, às vezes, contrata diarista por quantitativo, você não coloca valor fixo. Então, depende muito do seu modelo, de como você vai conduzir. E aqui você vai montar de acordo com a sua necessidade. Lembre-se, isso aqui é gerencial, gente. É da forma que melhor atender vocês. Aqui eu tenho um somatório das despesas. E aí como é que eu vou ter a visibilidade do EBITDA ou LAGIDA, que a gente fala? Seria justamente a receita líquida, que já foi tirada das deduções, menos as despesas operacionais. Então eu tirei as despesas operacionais e aqui eu cheguei no valor do EBITDA. Depois do valor do EBITDA, eu, de forma gerencial, empresas maiores a gente vai falar em despesas não operacionais, a gente vai falar em receita financeira, despesa financeira. Eu quero deixar o mais simplificado possível para vocês esse TRE, para vocês iniciarem. Depois vocês vão especializando de acordo com a demanda de vocês, tá? Mas aqui aí você tem a visibilidade de provisão. Então, o que é a visão de provisão que eu quero que vocês tenham? Roberto, eu tenho aqui com os meus funcionários, eu tenho meu 13º, eu tenho férias, eu tenho rescisão, eu tenho reinvestimento que eu quero fazer, eu tenho a depreciação do CAPEX das coisas que eu coloquei. Então, todas as informações eu estou colocando aqui como provisionamento. E aí eu venho com o lucro antes do imposto, que seria o LAIR, que a gente chama de LAIR, às vezes em algumas literaturas de finanças vocês vão ver LAIR. E aí vem o imposto de renda do titular. O imposto de renda, ele não considera esse provisionamento que você fez. Então, ele vai pegar lá 27,5% em cima do EBITDA, que você já tem em valores. E aí aqui eu vou tirar o imposto de renda e eu vou chegar no meu lucro líquido. O que é meu lucro líquido? Vai ser justamente o meu EBITDA menos as minhas provisões que eu cheguei no LAE, e aí eu menos o imposto de renda, eu vou ter meu lucro líquido. E aqui eu tenho a visibilidade do meu lucro líquido. Tá, Roberto, e aí? O que eu faço com essa informação?
Então aqui sobrou isso, como que tá? Detalhe, gente, esse DRE eu não coloquei aqui informação de Prolabore, se você quer colocar Prolabore, a forma que você quer conduzir isso aqui. Lembre-se, cada um vai entender o detalhamento do melhor modelo possível. Agora a gente vai dar uma olhada no fluxo de caixa. Lembra que eu falei no início, o dinheiro que passa por dentro da conta não necessariamente é resultado seu. Então você não confundir o bolso seu do CPF institucional e o CPF pessoal. Então na conta do cartório, que eu tinha lá um volume, eu tinha um saldo inicial aqui de 20 mil reais. Então você lembra que eu faturei 93 mil? Tá aqui. Ah, eu tive uma outra receita operacional aqui, Roberto. Eu tive originado, por exemplo, de certificado digital. Eu tenho uma estrutura de certificado digital, eu faço certificado digital no cartório. Ou eu tenho alguma outra receita. Aqui você tem informação e você coloca uma informação para que você compreenda um outro tipo de receita que você tem. Mas você já coloca no fluxo de caixa. Ou, por exemplo, Roberto, eu pessoalmente eu tenho receita porque eu sou professor de faculdade. Eu quero colocar aqui já porque eu já quero pensar no meu fluxo de caixa com o meu CPF pessoal. Não recomendo porque a gente está falando do cartório, mas de qualquer forma, se você quer, você pode fazer essa utilidade do melhor formato para você da ferramenta. Dentro as saídas operacionais. Então aqui eu considerei as saídas, as deduções da receita, que a gente viu dos fundos, as despesas com pessoal, as despesas com infraestrutura, as despesas administrativas, quanto que seria o imposto de renda do titular. Esse imposto de renda, detalhe, ele está multiplicando com um percentual em relação ao faturamento que informou. Às vezes, Roberto, eu quero fazer 100% de caixa. Então, ali, em vez de pensar no multiplicador, você vai lá informar qual que vai ser o imposto de renda que você pagou. Só que ele vai estar referente ao mês anterior. Então, cuidado com esses detalhezinhos para te ajudar a compreender como é que vai funcionar melhor o DRE. O ISS aqui você pode informar manualmente, tá? Por isso que eu coloquei aqui em verde. E aí eu tenho as saídas operacionais. Então, compreendendo que eu tenho aqui 93 mil de entrada, 78 mil de saída, eu tenho um fluxo de caixa aqui de 14.500. Roberto, mas aqui eu tenho 12.360. Ok, mas vocês lembram que o provisionamento que a gente fez é para a gente ter uma noção de resultado? O provisionamento, esse caixa não saiu de lugar nenhum. Ele só fez um provisionamento para você ter uma visibilidade disso. Então, ele no fluxo de caixa está disponível. Aqui vocês já começam a compreender o risco que às vezes o dinheiro que está na conta não necessariamente é o resultado. E a gente tem que ter essa visibilidade. Esse aqui, gente, seria o fluxo de caixa operacional, da receita da operação e as despesas da operação. Separadamente, eu vou falar agora do fluxo de caixa de financiamento. O que seria isso aqui? O que seria de investimento, o que seria de saídas do investimento, e aí depois eu vou falar do fluxo de caixa de financiamento. Então lembre-se, isso é IFRS 18, na área de contabilidade, eu estou falando para vocês uma metodologia que as empresas utilizam, empresa SA de capital aberto da bolsa, pensa no nível de governança desse formato. Só que você tem que conseguir adequar a estrutura mínima para dentro de um cartório onde você vai ter lá 2, 3, 4, 15, 20 funcionários, 50 funcionários, mas claro, esse faturamento não vai ser um faturamento como uma empresa com 5 mil funcionários, mas de toda forma a gente tem melhores práticas que a gente pode beber dessa água para auxiliar na estruturação da serventia. No fluxo de caixa de investimento, o que a gente vai ter? Mobiliário, equipamento de TI, obras e reformas, etc. Aqui eu vou conseguir visualizar o que eu tive que comprar de computador, ou o que eu tive que comprar de um scanner, ou alguma outra informação. Vejam que nós temos dentro do fluxo de caixa operacional um resultado de 14.500 positivo. Só que a gente teve aqui um fluxo de caixa negativo de 17.134 na área de investimento. Roberto, mas eu comecei o mês com 20 mil e estou terminando o mês com 17.134. Eu estou perdendo 2 mil reais.
Peraí, não é que você está perdendo R$ 2.000. A sua operação deixou um resultado, no DRE você viu que ela deixou um resultado, mas na operação ela deixou um pouco mais porque ela não está sendo provisionada ainda, só que eu tive que acelerar alguns investimentos que vão reverberar e esse investimento me tomaram caixa. E aí começa a confusão às vezes do titular sobre, peraí, eu faturei mais, mas não está me sobrando dinheiro. O que está acontecendo? Para onde que está indo esse dinheiro? Essas informações você vai conseguir compreender melhor na hora que você começa a dividir os custos e para onde que está indo esse dinheiro. Você vai começar a ter mais conforto quando você compreender o que você está colocando. Por exemplo, esse mês eu tive que comprar um computador e gastei R$ 4.000. Você não vai comprar um computador por mês, mas esse mês você teve que comprar. Ah, Alberto, mas eu parcelei ele em 4 vezes. Ok, mas você deve comprar. E ele no seu fluxo de caixa ele vai tirar R$ 1.000 por mês e você vai ter que compreender que é isso. Ah, não, mas eu tenho 10 funcionários, eu comprei 10 computadores, eu gastei 40 mil, não gastei só 4. Ok, mas lembre-se que mesmo depois que você passou por esse processo que você pagou, isso vai reverberar, porque esse computador você não tem que trocar todo tempo, é um tipo de investimento que você está fazendo. Então a divisão do fluxo de caixa da operação de investimento e de financiamento vai te dar conforto a compreender o que você vai fazer. Da mesma forma, se o seu fluxo de caixa operacional não está deixando um nível de resultado, você vai ver que você vai ter que postergar alguns investimentos. Você não vai poder fazer um investimento a qualquer tempo. Você vai precisar se proteger nisso para não te faltar dinheiro no final do mês. Tá? E aqui eu deixei para vocês uma premissa para que seja visual, tá? Inicialmente. Ah, qual que foi a minha receita bruta? 93 mil. Ah, qual que era a meta que eu tinha, que eu informei lá na primeira aba? Ah, eu pensava ter 80 mil. Opa, eu faturei mais do que eu queria. Mas qual que era a receita líquida que eu imaginei que eu ia ter? 60 mil. Opa, tive 54. Então foi pior do que eu imaginava. Você lembra que eu falei para vocês que faturamento é ego? O que importa, na verdade, é resultado, é sobrar dinheiro em caixa. Então, às vezes, você está tendo um faturamento maior do que você imaginava, só que você teve custos ocultos que você não viu ainda. E aí é onde você vai ter que ver o detalhamento. Aqui, eu criei uma estrutura para que vocês tenham uma ideia de benchmark, o que seria de índice de referência sobre os custos de deduções obrigatórias, de folhas e encargos. Isso aqui é interessante que você comece a analisar e comece a ter o seu benchmark para você saber se você está saindo da linha em algum ponto ou não. Eu creio que isso aqui é um raio-x inicial que dentro da competência financeira vai te auxiliar a perceber e compreender como que está o dia a dia da serventia. E vai diminuir um pouco o nível de estresse, que às vezes você não está conseguindo compreender onde é que está em dinheiro ou qual formato e tem dificuldade de evoluir nisso. De toda forma, estou aqui à disposição, se vocês quiserem conversar, no grupo eu estou lá à disposição, podem me chamar, a gente conversa para que eu auxilie vocês da melhor forma possível. A última aba, o que eu fiz para vocês, que é a minha sugestão mínima para que consiga compreender. O sistema de vocês deve ter um módulo financeiro, ou de toda forma, a gente pode evoluir para uma planilha mais robusta de FP&A, a gente pode evoluir para outros modelos, e aí você precisa já ter uma visão de categoria num plano de contas. O que é o plano de contas? É onde você vai fazer os lançamentos. Aí você começa a ter uma visão macro, pensando em matemática, é quase como se fosse uma álgebra. Você já sabe exatamente quais são as variáveis onde você vai colocar cada valor que você está tendo no seu negócio. Então, aqui as categorias você colocaria se ela é receita, se ela é dedução, se ela é despesa, se ela é provisão. Aqui, o que é receita operacional, o que é receita não operacional, o que é repasse obrigatório, o que é tributo variável, o que é despesa de pessoal, de infraestrutura, administrativa e provisão, investimentos, retiradas. Pessoal, isso aqui é para que você comece a compreender e principalmente no mês a mês você vai lançando e a gente começa depois a fazer um comparativo do que você gastou em cada uma dessas contas.
Um plano de contas é a forma de mapeamento que a contabilidade se utiliza. E aí, evoluindo para finanças, para controladoria, aqui cada lançamento a gente começa a compreender onde que é. Que aí, mais à frente, a gente vai fazer evolução de análise horizontal, análise vertical e vai compreender melhor dessa parte de competência financeira. Bom, creio que tentei ser o mais simples possível, é uma matéria um pouco densa, eu acho que dá para se discutir muita coisa legal aí em cima disso, mas de antemão queria deixar para vocês uma ferramenta para que vocês comecem agora já a compreender dentro da competência financeira, tendo as melhores práticas que grandes empresas já fazem. Bom, e amanhã, no 16º episódio, nós já vamos falar sobre competência de RH e vamos desenvolver mais uma das atividades para engajamento da equipe, tá bom? Obrigado, um ótimo dia para vocês.